Antes de dormir, existe algo importante que você precisa entender. Enquanto seu corpo descansa, sua mente continua ouvindo, continua processando, continua criando novas conexões. Mesmo agora, enquanto você está deitado, seu cérebro ainda está ativo. Ele organiza pensamentos, ele reorganiza memórias, ele cria novos caminhos mentais. E esta noite, você vai permitir que esse processo aconteça de forma consciente, calma, profunda. Não existe nada que você precise fazer agora, nenhum esforço, nenhuma tarefa, nenhuma preocupação, apenas escutar e permitir que sua mente desacelere naturalmente. Respire lentamente, inspire e solte o ar devagar. Mais uma vez. Respire fundo e deixe o ar sair lentamente. Muito bem. Enquanto você continua ouvindo minha voz, seu corpo começa a relaxar um pouco mais a cada respiração. Seus ombros soltam a tensão, seu rosto relaxa, sua mandíbula fica leve, sua testa suaviza, sua mente começa a desacelerar. Pensamentos que antes pareciam importantes começam a ficar distantes, como nuvens passando lentamente no céu. Você não precisa segurar nenhum pensamento. Você não precisa lutar contra nada. Apenas observe e deixe tudo passar. Enquanto isso, sua respiração continua ficando mais calma, mais lenta, mais profunda. Cada respiração leva você um pouco mais fundo, em um estado de tranquilidade. Sua mente começa a relaxar profundamente. Seu corpo começa a liberar qualquer tensão restante. Muito lentamente, uma sensação de calma se espalha. Talvez você perceba suas pálpebras ficando pesadas. Talvez perceba sua respiração mais suave. Ou talvez apenas sinta uma tranquilidade silenciosa crescendo dentro de você. Tudo isso é natural. Tudo isso significa que sua mente está entrando em um estado diferente. Um estado onde o ruído mental diminui. Um estado onde pensamentos desaceleram. Um estado onde sua mente profunda começa a se abrir. E quanto mais você escuta, mais fácil se torna relaxar. Cada palavra que você ouve se transforma em um convite para desacelerar, para soltar, para descansar. Sua mente agora começa a entrar em um ritmo mais tranquilo, mais silencioso, mais estável. Respire novamente, inspire lentamente e solte o ar devagar. Muito bem. Enquanto você continua ouvindo, seu corpo fica cada vez mais confortável. Cada músculo solta um pouco mais de tensão. Cada respiração leva você mais fundo e sua mente começa a perceber algo interessante. Quando o corpo relaxa profundamente, os pensamentos também começam a relaxar. Eles ficam mais leves, mais espaçados, mais silenciosos. E nesse espaço silencioso, algo muito poderoso acontece. Sua mente subconsciente começa a se abrir. A abrir espaço para novas ideias, novos padrões, novas estruturas mentais. Tudo isso acontece naturalmente, enquanto você apenas escuta e relaxa cada vez mais profundamente. Enquanto você continua ouvindo, sua mente começa a perceber que não existe pressa. Nada precisa acontecer rapidamente. Tudo pode acontecer lentamente, no ritmo natural do seu corpo. Sua respiração continua tranquila, suave, constante. Cada respiração leva você um pouco mais fundo, em um estado de descanso mental. E quanto mais você relaxa, mais silenciosa sua mente se torna. Pensamentos que antes estavam claros, agora começam a desaparecer lentamente, como se estivessem se dissolvendo em um espaço tranquilo. Você não precisa acompanhar esses pensamentos, não precisa entender nada, apenas deixe tudo passar. Sua mente começa a relaxar profundamente, seu corpo começa a soltar qualquer tensão restante. Muito devagar, uma sensação de peso confortável aparece.
Seus braços ficam mais pesados, suas pernas ficam mais pesadas. Seu corpo inteiro começa a descansar completamente. Esse peso é natural. Esse peso significa que seu corpo está entrando em um estado profundo de relaxamento. Enquanto isso, sua mente continua ouvindo. Mesmo quando pensamentos se tornam distantes, uma parte da sua mente permanece presente. Essa parte da sua mente é o seu subconsciente. E o subconsciente escuta tudo. Ele absorve, ele aprende, ele reorganiza padrões mentais. E agora, enquanto você continua relaxando, seu subconsciente começa a trabalhar. Começa a organizar pensamentos. Começa a reorganizar ideias. Começa a construir novos caminhos mentais. Tudo isso acontece naturalmente. Enquanto você continua ouvindo minha voz, cada palavra que você escuta se torna um sinal para sua mente. Um sinal de calma, um sinal de segurança, um sinal de tranquilidade. Sua mente começa a perceber que é seguro relaxar, seguro desacelerar, seguro soltar o controle. Respire novamente, inspire lentamente e solte o ar devagar. Muito bem. Enquanto você continua ouvindo, sua mente começa a entrar em um estado ainda mais profundo, um estado onde pensamentos ficam suaves, um estado onde o silêncio mental começa a crescer. E dentro desse silêncio, seu cérebro começa a reorganizar padrões. Padrões antigos que criavam tensão começam a perder força. Padrões antigos que criavam ansiedade começam a desaparecer. E no lugar deles, novos padrões começam a surgir. Padrões de calma, padrões de clareza, padrões de estabilidade mental. Sua mente aprende a permanecer tranquila. Mesmo quando o mundo lá fora está agitado, sua mente aprende a desacelerar pensamentos. Sua mente aprende a criar silêncio interior. E quanto mais você escuta, mais natural tudo isso se torna. Cada respiração reforça esse estado. Cada segundo aprofunda essa sensação. Seu corpo descansa completamente. Sua mente desacelera profundamente. E seu subconsciente continua absorvendo. Cada palavra, cada pausa, cada momento de silêncio. Tudo agora acontece de forma natural, sem esforço, sem tentativa. Apenas permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente. Agora que sua mente está mais tranquila, algo importante começa a acontecer. Seu subconsciente começa a reorganizar padrões. Padrões de pensamento, padrões de reação, padrões emocionais. Enquanto você continua ouvindo, seu cérebro começa a trabalhar de forma silenciosa. Ele começa a reorganizar caminhos mentais. Caminhos que antes criavam agitação, agora começam a desacelerar. Caminhos que antes criavam tensão, começam a se dissolver. E no lugar deles, novos caminhos começam a surgir. Caminhos de calma, caminhos de estabilidade, caminhos de silêncio interior. Sua mente aprende que não precisa reagir a tudo, nem todo pensamento precisa de atenção, nem toda preocupação precisa existir. Sua mente começa a deixar pensamentos passarem, como nuvens atravessando um céu calmo. Você observa e deixa ir, cada vez mais facilmente, cada vez mais naturalmente. Sua mente começa a perceber algo importante. Quanto mais silenciosa ela se torna, mais clara ela fica. Clareza surge quando o ruído desaparece. Foco surge quando pensamentos desaceleram. E agora, sua mente começa a criar esse espaço. Um espaço de tranquilidade, um espaço de silêncio, um espaço onde pensamentos ficam organizados. Respire lentamente e perceba como seu corpo continua relaxando. Seu peito sobe suavemente e desce lentamente. Cada respiração leva você ainda mais fundo nesse estado. Sua mente começa a gostar desse silêncio. Ela percebe que o silêncio mental é confortável, seguro, natural. Nesse silêncio,
Seu cérebro consegue pensar melhor, consegue organizar melhor suas ideias, consegue escolher melhor seus pensamentos. E enquanto você continua ouvindo, esse processo continua acontecendo. Cada palavra que você escuta se torna uma pequena instrução para seu subconsciente, uma instrução de calma, uma instrução de equilíbrio, uma instrução de estabilidade mental. Sua mente aprende a desacelerar naturalmente. Pensamentos que antes eram rápidos, agora ficam mais lentos. Pensamentos que antes eram intensos, agora ficam suaves. E nesse ritmo mais tranquilo, seu cérebro encontra equilíbrio. Cada parte da sua mente começa a trabalhar em harmonia, como um sistema inteligente, reorganizando tudo internamente. Seu subconsciente entende algo muito importante agora. Calma mental é poder. Silêncio interior é força. Uma mente tranquila é uma mente extremamente forte. Porque quando a mente está calma, ela consegue enxergar com clareza. Ela consegue tomar decisões melhores. Ela consegue permanecer estável, mesmo quando existem desafios. E agora, sua mente começa a desenvolver exatamente isso. Estabilidade mental, equilíbrio interno, tranquilidade profunda. Tudo isso começa a se fortalecer dentro de você. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento de silêncio aprofunda essa sensação. Sua mente aprende que pode permanecer calma, mesmo quando pensamentos aparecem, mesmo quando emoções surgem. Ela apenas observa e deixa tudo passar, como ondas suaves em um oceano tranquilo. E quanto mais você escuta, mais profundo esse aprendizado se torna. Sua mente começa a criar um novo padrão, um padrão de tranquilidade constante, um padrão de estabilidade, um padrão de silêncio interior. Esse padrão começa a se fortalecer agora, muito lentamente, muito profundamente, muito naturalmente. Tudo isso acontece enquanto você relaxa e continua ouvindo cada vez mais profundamente. Enquanto você continua ouvindo, sua mente entra em um estado ainda mais tranquilo, um estado onde pensamentos ficam distantes, um estado onde o silêncio interior cresce lentamente. Nesse espaço silencioso, seu cérebro começa a reorganizar tudo com mais clareza. Pensamentos se alinham, ideias encontram seus lugares e a mente começa a funcionar com mais equilíbrio. Você começa a perceber que sua mente não precisa correr. Ela pode se mover devagar. Ela pode pensar com calma. Ela pode existir em silêncio. E quanto mais você permite esse silêncio, mais confortável ele se torna. Sua mente aprende que tranquilidade é natural, que desacelerar é seguro, que descansar mentalmente é necessário. Enquanto você continua respirando calmamente, uma sensação de estabilidade começa a surgir, uma sensação de centro, como se sua mente estivesse encontrando um ponto de equilíbrio. Nesse ponto, tudo fica mais claro. Pensamentos não se atropelam, emoções não dominam. Tudo simplesmente passa, de forma tranquila. Sua mente observa e permanece estável. Esse é o estado natural de uma mente equilibrada. Uma mente forte não é uma mente barulhenta. Uma mente forte é uma mente silenciosa. Uma mente forte é capaz de permanecer calma, mesmo quando o mundo ao redor está em movimento. E agora, seu cérebro começa a aprender exatamente isso. Cada respiração aprofunda esse aprendizado. Cada momento de silêncio reforça essa estrutura mental. Sua mente começa a se acostumar com a calma. Ela percebe que o silêncio interno é confortável, que a tranquilidade mental traz clareza, que uma mente calma consegue perceber muito mais. Enquanto isso, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua reorganizando padrões antigos. Padrões de preocupação começam a perder força. Padrões de tensão começam a desaparecer. E no lugar deles,
Novos padrões surgem, padrões de serenidade, padrões de estabilidade, padrões de presença tranquila. Esses novos caminhos mentais começam a se fortalecer, muito lentamente, muito profundamente, sem esforço, apenas através da repetição tranquila dessas ideias. Sua mente começa a entender algo muito importante. Calma mental não precisa ser criada, ela já existe dentro de você. Ela apenas precisa de espaço para aparecer. E agora, esse espaço está sendo criado. Cada pensamento que desacelera abre mais espaço. Cada respiração tranquila abre ainda mais silêncio. E nesse silêncio, sua mente encontra equilíbrio. Seu corpo continua relaxado. Sua respiração continua lenta. E sua mente continua entrando cada vez mais fundo nesse estado. Um estado onde tudo se torna simples. Um estado onde pensamentos perdem intensidade. Um estado onde a tranquilidade se torna natural. Sua mente aprende a permanecer nesse estado. Mesmo quando novos pensamentos surgem, ela apenas observa e deixa passar. Como folhas flutuando em um rio calmo. Tudo se move lentamente. Tudo permanece equilibrado. E quanto mais você continua ouvindo, mais profundo esse padrão mental se torna. Sua mente começa a registrar essa sensação, uma sensação de calma constante, uma sensação de estabilidade silenciosa, uma sensação de paz interior. Essa sensação começa a fazer parte de você, cada vez mais forte, cada vez mais natural, cada vez mais presente. Tudo isso acontece agora, enquanto você continua relaxando e permitindo que sua mente absorva cada palavra, cada pausa, cada momento de silêncio. Agora sua mente está muito mais tranquila, muito mais silenciosa, muito mais relaxada. E nesse estado de calma profunda, seu subconsciente continua absorvendo tudo. Cada palavra, cada pausa, cada momento de silêncio. Tudo se transforma em aprendizado interno. Sua mente começa a reconhecer esse estado como algo natural, um estado de tranquilidade, um estado de estabilidade, um estado onde pensamentos ficam leves. Sua mente aprende que pode permanecer calma, mesmo quando novos pensamentos surgem. Eles aparecem e simplesmente passam, sem esforço, sem resistência. Sua mente observa e deixa ir. Cada respiração reforça esse padrão. Cada momento de silêncio aprofunda esse estado. Sua mente começa a criar um hábito de tranquilidade, um hábito de desacelerar, um hábito de permanecer estável. Pensamentos já não dominam sua atenção. Eles apenas passam, como nuvens em um céu amplo, e você permanece calmo, presente, tranquilo. Sua mente percebe algo importante agora. Quanto mais calma ela fica, mais energia mental ela possui. Porque uma mente tranquila não desperdiça energia com ruído desnecessário. Ela permanece clara, focada, equilibrada. E agora, seu cérebro começa a registrar essa nova forma de funcionar. Uma forma silenciosa, uma forma estável, uma forma profundamente calma. Esse novo padrão começa a se fortalecer dentro de você. Cada respiração reforça esse processo. Cada momento de relaxamento aprofunda essa estrutura mental. Sua mente começa a preferir o silêncio. Ela percebe que o silêncio mental é confortável, que a tranquilidade interior é poderosa, que uma mente calma consegue perceber muito mais. E quanto mais você continua ouvindo, mais natural esse estado se torna. Sua mente entra em um ritmo tranquilo, seus pensamentos desaceleram, seu corpo permanece relaxado. Tudo funciona em harmonia. Sua mente aprende a permanecer nesse estado, mesmo enquanto você dorme, mesmo enquanto sua consciência descansa. Seu subconsciente continua absorvendo essas ideias, continua fortalecendo esse padrão, continua criando novas conexões neurais, conexões de calma, conexões de equilíbrio,
conexões de estabilidade mental. Essas conexões se tornam mais fortes a cada momento, mais naturais, mais presentes. E agora, sua mente entra ainda mais profundamente nesse estado. Um estado onde o silêncio cresce. Um estado onde pensamentos ficam cada vez mais leves. Um estado onde tranquilidade se torna constante. Tudo continua acontecendo naturalmente, sem esforço, sem tentativa. Apenas permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente. Sua mente continua relaxando, cada vez mais profundamente. Seu corpo permanece tranquilo, sua respiração permanece lenta. E dentro desse silêncio, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua absorvendo. Ele continua reorganizando. Ele continua fortalecendo novos padrões mentais. Cada palavra que você ouve se transforma em uma instrução silenciosa, uma instrução de calma, uma instrução de equilíbrio, uma instrução de estabilidade interior. Sua mente começa a aceitar esse estado como natural, um estado onde pensamentos ficam leves, um estado onde tudo desacelera, um estado onde o silêncio interior cresce. Cada respiração aprofunda esse processo. Cada momento de descanso mental fortalece esse padrão. Sua mente aprende a permanecer calma. Mesmo quando pensamentos surgem, eles aparecem e desaparecem, sem esforço, sem resistência. Sua mente observa e permanece tranquila. Esse estado começa a se tornar familiar, confortável, seguro. Sua mente começa a preferir esse ritmo mais lento, um ritmo onde tudo acontece com clareza, um ritmo onde pensamentos não precisam correr, um ritmo onde o silêncio interior é constante. Sua mente começa a reconhecer o valor da tranquilidade. Uma mente tranquila pensa melhor. Uma mente tranquila percebe melhor. Uma mente tranquila reage com equilíbrio. E agora, seu cérebro começa a registrar essa forma de funcionamento. Uma mente calma, uma mente estável, uma mente silenciosa. Cada respiração reforça esse aprendizado. Cada segundo aprofunda essa estrutura mental. Seu subconsciente continua criando conexões, conexões de serenidade, conexões de equilíbrio emocional, conexões de estabilidade mental. Essas conexões se fortalecem lentamente, muito profundamente, muito naturalmente, sem esforço algum, apenas através da repetição tranquila dessas ideias. Sua mente começa a aceitar completamente esse estado. Um estado onde o silêncio interior cresce, um estado onde pensamentos desaceleram, um estado onde tranquilidade se torna permanente. Seu corpo continua descansando, sua mente continua absorvendo, seu subconsciente continua reorganizando padrões internos. Tudo acontece no ritmo natural do seu cérebro. Tudo acontece enquanto você relaxa profundamente. E quanto mais você continua ouvindo, mais forte esse padrão se torna. Uma mente tranquila, uma mente silenciosa, uma mente equilibrada. Essas qualidades começam a fazer parte de você, cada vez mais naturais, cada vez mais presentes, cada vez mais profundas. Agora, sua mente continua relaxando, cada vez mais profundamente. E esse estado de calma continua crescendo, silenciosamente, dentro de você. Agora sua mente está profundamente tranquila, seu corpo descansa completamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. E dentro desse silêncio, sua mente continua relaxando, cada vez mais profundamente. Pensamentos agora se tornam muito leves, eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente apenas observa e permanece calma. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento de silêncio aprofunda essa tranquilidade. Sua mente aprende que é seguro descansar, seguro desacelerar, seguro entrar em um estado profundo de relaxamento. Enquanto você continua ouvindo,
Seu subconsciente continua trabalhando silenciosamente. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões se tornam cada vez mais naturais, cada vez mais fortes, cada vez mais presentes dentro de você. Sua mente começa a aceitar completamente essa tranquilidade. Uma mente calma, uma mente silenciosa, uma mente estável. Essas qualidades agora fazem parte de você. Elas continuam se fortalecendo, mesmo enquanto você dorme. Seu cérebro continua reorganizando pensamentos, continua criando novas conexões, continua fortalecendo esse estado de calma profunda. Tudo acontece naturalmente, sem esforço, sem necessidade de controle. Apenas permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente. Seu corpo descansa completamente, sua mente desacelera completamente, e esse estado de tranquilidade continua se expandindo, como ondas suaves de silêncio, se espalhando lentamente pela sua mente. Tudo fica calmo, tudo fica leve, tudo fica tranquilo. Agora, permita que sua mente continue descansando. Permita que o silêncio interior continue crescendo. Permita que o sono venha naturalmente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua absorvendo essas ideias. Continua fortalecendo esse estado de calma. Continua criando uma mente mais tranquila, mais equilibrada, mais silenciosa. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. E deixe o sono chegar. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos.
Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente,
sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma,
mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos.
Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente,
sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma,
mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos.
Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente,
sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma,
mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos.
Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente,
sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma,
mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos. Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente. Sua mente continua relaxando cada vez mais profundamente. Sua respiração permanece lenta, suave, natural. Tudo dentro de você começa a desacelerar. Pensamentos ficam leves, muito leves. Eles surgem lentamente e desaparecem lentamente, sem esforço, sem importância. Sua mente permanece calma, silenciosa, tranquila. Cada respiração aprofunda esse estado. Cada momento de silêncio fortalece essa tranquilidade. Sua mente aprende a permanecer em paz, uma paz profunda, uma paz silenciosa, uma paz natural. Seu corpo descansa completamente. Sua mente descansa profundamente. E enquanto você dorme, seu subconsciente continua trabalhando. Ele continua organizando pensamentos.
Ele continua fortalecendo novos padrões, padrões de calma, padrões de equilíbrio, padrões de estabilidade mental. Esses padrões continuam se tornando mais fortes, mais naturais, mais presentes. Sua mente permanece calma, silenciosa, estável. Cada respiração reforça esse estado. Cada momento aprofunda essa tranquilidade. Tudo continua desacelerando, tudo continua relaxando. Sua mente continua silenciosa, seu corpo continua descansando e o silêncio interior continua crescendo. Mais calma, mais silêncio, mais tranquilidade. Agora apenas descanse. Respire lentamente e permita que sua mente continue relaxando, cada vez mais profundamente, cada vez mais silenciosamente, cada vez mais naturalmente.